Plano Safra lançado, Plano Safra empresarial, Plano Safra da agricultura, recursos para o produtor, crédito rural, muita gente com dúvida, né, Pedro? E Pronamp também, né? Vamos falar aqui sobre vários aspectos aqui, que eu também quero pegar um dinheirinho no jeito aí. Pronaf, Pronamp, tem de tudo, demais produtores, nós vamos saber o que eu tenho que fazer, o que eu, enquanto produtor rural, preciso fazer nesse período, enquanto não é liberado o Plano Safra, que foi só lançado. O que eu preciso fazer de documentação, o que eu tenho que preparar, falar com o meu gerente do banco, em que pé eu tenho que me preparar, né, no âmbito jurídico, para eu estar tinindo na hora que liberar esse Plano Safra e eu conseguir acessar esses recursos, né, Pedro? É isso aí, então fica com a gente aí que esse episódio foi feito com carinho para você que tá aqui com a gente. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2, aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com minha parceirona Janaína Honorato, dividindo a bancada com você aqui há alguns meses, uma honra estar aqui contigo para falar do agronegócio e se tá rolando um papo aí, um burburinho ou um assunto factualzão, que a gente chama aqui no jornalismo, sobre o agro, a gente tem que falar. E o plano aqui é o Plano Safra, né, Pedro? É o Plano Safra aí, né? Eu tô adorando aí essas conversas aí, porque tá tudo muito polarizado, né? Tudo que você fala é política, é A, é B, é C, é D. E eu gosto de botar fogo no parquinho. E antes da gente botar fogo no parquinho, a gente vai falar desse Plano Safra, como que você pode acessar isso aí, como que você pode estar pronto junto com o banco, na hora que o banco falar assim, fulano, liberou, tá aqui, você vai querer ou não, você já tá com tudo pronto. E para saber como fazer isso, a gente trouxe alguém de gabarito aqui, eu já vou apresentá-lo sem mais delongas, advogado especialista em direito do agronegócio e direito agrário com 16 anos de experiência, incluindo em empresas multinacionais do agro. Desde 2019, ele atua como advogado especialmente para produtores e empresários rurais. Eu estou falando de Luiz Cláudio Paiva de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Seja Pedro. Boa tarde a todos, ouvintes, telespectadores. Uma grande satisfação poder estar aqui participando e espero poder colaborar da melhor forma possível em relação aos temas que serão debatidos. Bacana. E esse Plano Safra, antes da gente saber como desenvolver isso, a diferença entre direito agrário e direito do agronegócio, como que se trabalha isso, incluindo nesse âmbito de dinheiro, quando o produtor precisa do governo? Maravilha, vamos lá. Primeiro conceito, né, da diferença do direito do agronegócio para o direito agrário, que o direito do agronegócio é o ramo do direito que regula todo o sistema agroindustrial, desde a industrialização de insumos, a produção rural, industrialização de alimentos, a distribuição e até chegar ao consumidor final. O direito agrário já é o ramo do direito que regula a relação entre o homem e a terra e as suas atividades agropecuárias. Esse é o conceito básico. Bacana. E a gente está falando aqui desse Plano Safra rural aí, algumas taxas de juros diminuíram, outras permaneceram iguais, mas o que a gente sabe é que o governo aí vem vendendo que é o maior Plano Safra da história. Mas os bastidores, eu estava falando aqui com o Pedro, que pode até ser o maior Plano Safra da história. Parabéns para o governo, que somando empresarial e agricultura familiar, somando os dois, dá mais de 430 bilhões de reais. Mas uma coisa é lançar, outra coisa é chegar para o produtor desta forma, com o subsídio, que o grande problema é a equalização de juros, né? Aquela taxa que o governo paga para você um subsídio para você pagar menos juros, um juro menor que o mercado, né? Para a gente entender isso. Esse Plano Safra, desde quando ele pode ser liberado a qualquer momento, a partir do dia 1º de julho, a gente não sabe quando você vai assistir isso, mas a partir do dia 1º de julho de 2023. O produtor, nesse meio tempo, entre lançamento e liberação de recursos, o que ele pode fazer para ele adiantar a vida dele para facilitar e ter acesso a esse crédito rural? Ótimo. Primeiramente, o produtor tem que ter muita organização em relação à parte documental, tá? E também conhecer a política daquela instituição financeira onde ele vai estar prospectando o crédito. Então, assim, toda empresa ou uma instituição financeira, ela avalia o perfil do produtor, né? Para que ela possa apontar os riscos, para ver qual que é a capacidade de produção,
ver a capacidade de receita anual, quais são as garantias, né, que ele pode estar oferecendo, qual que é o comprometimento que ele tem com outros credores, seja uma empresa privada, seja uma instituição financeira. Então, assim, é muito importante o produtor já ter toda essa documentação para ele poder, primeiramente, demonstrar que ele é um produtor, que ele se enquadra, né, naquele plano, naquele projeto, naquele programa que vai ser disponibilizado, seja para o pequeno, médio ou grande produtor. Isso não basta ter inscrição estadual de produtor, tá? Ele tem que provar tem que ter um histórico, demonstrar tudo isso que eu estou dizendo, o que ele já produz há muito tempo, qual que é a estimativa de produção dali para frente, a declaração de imposto de renda para mostrar a receita que ele gira, a relação comercial que ele tem com as empresas do agro, né? Seja em relação aos insumos que ele já comprou, aquilo que ele já entregou e já cumpriu. Então, a instituição financeira, ela olha de um modo geral para o produtor rural, né? E aí, além dessa questão das instituições financeiras, se porventura o produtor demorar a ter esse recurso, né, porque já tem toda aquela parte burocrática para depois sair o recurso, eu recomendo ele já ter outras alternativas, como o plano B. Depois ele faz um comparativo de custo quando sair. Se não saiu o crédito rural, demorou, ele pelo menos já vai ter uma outra empresa que ele possa estar sendo subsidiado. Por exemplo, as tradings, né, as grandes empresas multinacionais, que também financia o produtor. Tipo, as relações de barter. Exatamente, que é a troca, que é o barter. Ela financia comprando os insumos, né? E revendendo para o produtor. Tem algumas empresas que ela também fabrica o próprio insumo. Então, como é que funciona? O produtor compra o fertilizante daquela empresa, a semente, o defensivo, o óleo diesel, né? E também tem algumas empresas que nesse pacote de sementes, de insumos e tudo, ela também disponibiliza o recurso em dinheiro, para que ele possa pagar mão de obra, etc. e tal. Em contrapartida, né, o produtor ele assume uma promessa de entrega do grão, da soja, do milho, do sorgo, através da CPE, que é a sede do produto rural. Então, às vezes, o custo fica um pouco mais caro do que esse juro que é subsidiado pelo governo, né? Só que são disponibilizados valores maiores, pode ter uma flexibilidade maior, não ser tão rigoroso como o banco, porque os bancos, por exemplo, o produtor ele pode ter 10 milhões de patrimônio, 50 milhões. Se ele tiver restrição de R$1.000 no Serasa, o banco trava, né? Essas empresas ela já olham de uma forma mais generalizada. Ela já olha tudo isso que eu estou dizendo. Tem um endividamento, mas a estimativa de produção paga essa conta. Ou então também conhece o produtor, né? Assim, na região, sabe o peso dele, exatamente. o nome, com certeza. que já tem uma experiência. Isso, né? É fundamental, né? Eu costumo dizer assim, a gente nunca perde por ser honesto, né? Então, existem duas situações que a empresa também avalia quando o produtor se torna inadimplente. Ou seja, é quando há uma queda de produção por fatores alheios, faltou chuva, choveu demais, seca ou má qualidade do produto, né? E outra situação é quando o produtor colhe bem, ele recebe, mesmo assim ele não paga. Isso também vale para as empresas privadas que financiam, ele colheu bem, na hora que chega a data de entrega, ele desvia a soja, vende para terceiros, né? Então, quando o produtor tem esse histórico, prejudica demais, né? Mas isso é em qualquer segmento. Então, resumindo, é muito importante o produtor ter essa organização de documentos, conhecer a instituição financeira, conhecer a política e também, essencialmente, ter a consultoria de um advogado à confiança do produtor, tá? Com preferência que tenha experiência ou especialização em agronegócio, porque a consultoria preventiva, antes do produtor assinar o contrato, antes dele saber se o contrato é de acordo com as condições comerciais que foram apresentadas, as taxas de juro, condição de pagamento, se as garantias estão exatamente da forma que ele estabeleceu, né? Então, porque depois que o produtor assina um contrato, oferece em garantia, registra em cartório, e se tiver algum erro, algum problema, né, é muito mais difícil reverter depois. Então, eu costumo dizer que é uma situação que, se ele for economizar demais até nisso, é um barato, pode ser muito caro depois. E a gente vê muitos problemas por causa dessa ausência de consultoria de um advogado na hora de fazer esses contratos. Fantástico, Luiz. Eu tenho um ditado que eu carrego comigo que é o seguinte: economia é a base da porcaria. Né? Então, assim, tem coisa que não adianta você economizar, que é burrice. É verdade. Igual assistência jurídica. O brasileiro é o rei da gambiarra, né? Digamos assim, né? Não, vai dar certo, vamos fazer assim, assado. Aí na hora que o trem tá feio, aí é a hora que ele procura advogado, é a hora que ele procura o agrônomo, é a hora que ele procura o médico, né? É a hora que ele tá morrendo. Aí ele procura especialista, aí você né? vai fazer o quê, né? Já não tem mais o que fazer, já foi embora o boi com a corda, né? Não tem muito o que fazer.
Você tava falando aí dessa questão de desviar a produção e tudo mais, cara. Eu já trabalhei em revenda também, que fazia muito esse tipo de relação de barter, né? De troca. Ela fornecia todos os insumos, o produtor plantava, e no final ele pagava em soja. Sim. E aí, logicamente, a empresa cobra um spread por isso, né? Que tá tudo certo, né? Faz parte do game. Só que deu um problema lá na área do cara e ele, enfim, ele se enrolou lá, não teve a produção esperada, e aí a colheita dele foi pro arresto. Né? Uhum. Que aí o juiz já soltou uma ordem judicial lá, falou assim, ó, pode ir lá e prender, apreender a produção dele, Exatamente. porque vai ser para pagar a dívida. Aí você pensa, Janaína, eu tinha acabado de entrar na empresa ali, tipo, novinho, assim, meio inexperiente. E aí eu fui lá prender a colheita do cara. Nossa. Aí você chega lá já tá aquele clima de velório, né? Porque, tipo, o cara tá tomando um ferro do tamanho do mundo. Exatamente. E aí tem vezes que, tipo, polícia tem que participar porque dá ameaça, dá Exatamente. confusão. Já presenciou algum assim? Já? Várias vezes. É mesmo? Quando eu fui advogado dessas empresas, né? Isso tinha com muita frequência, né? Então tem que ter todo um trâmite para poder conseguir essa liminar o mais rápido possível antes do produtor desviar a soja. Aí você vai lá naquela comarca daquela região, acompanhado do oficial de justiça. Eu já fui parar em delegacia por conta de ameaça de um produtor lá do Mato Grosso, né? Nossa É muito perigoso, porque querendo ou não, você está apreendendo toda a sobrevivência do produtor ali. Né? Então ele vira onça, né? Exato, vira onça. Mas, claro, mediante uma ordem judicial, ele sabe que ele deve, ele foi financiado, né? E aí, já tive várias experiências nesse sentido. Já tive situações também que a gente conseguiu fazer um acordo para não precisar de chegar nesse ponto, né? Mas, infelizmente, isso acontece muito, bastante, com muita frequência. Já teve casos de morte, de produtor, inclusive, assassinar o próprio vendedor que estava lá junto com o oficial de justiça, né? Já vi vídeos. E geralmente é isso que a gente tá falando, né, Luiz? Assim, eu não tô aqui demonizando o produtor, mas são situações extremas em que não se houve uma assistência jurídica, porque às vezes foi levado de uma maneira talvez não profissional e organizada e acabou que deu problema, né? E aí, assim, era comum também, às vezes, o cara começava a colher, tipo, de madrugada, assim, antes de tudo chegar. Exatamente. A hora que chegava lá, já tinha ido tudo embora. É por isso que aquele ditado goiano, não sei se é goiano, mas aqui fala muito, prevenido vale por 2, né? Exatamente. Nesse momento que a gente tá, não sei que tempo que você vai assistir, mas o Plano Safra foi lançado há poucos dias e a gente tá num caminho entre lançamento e liberação. E o produtor, ele precisa aproveitar essa janela entre a liberação, porque tem todo um trâmite governamental, uma burocracia, o governo tá tentando conseguir, né, subvenção, crédito para ele equalizar esses juros, né? Enquanto o governo está fazendo isso, o produtor ele não pode ficar parado só vendo as notícias, né? Ele precisa se mexer do ponto de vista jurídico, já entrar em contato com o banco, né? Como que ele pode já pensar nisso, produtor, se você não está pensando nisso ainda, não deixar muito para cima da hora, né? Porque o tal do documento é burocrático, né? Exatamente. Porque, assim, quando o produtor ele já tem um histórico naquela instituição ou numa empresa privada, ele consegue o processo mais rápido, né? Porque aí só vão atualizar a documentação. Por exemplo, a última declaração de imposto de renda, os últimos contratos de arrendamento, onde ele está plantando e tal. Agora, válido também essa orientação, principalmente para aqueles produtores que estão começando agora, né? Que estão entrando no mercado, que ainda precisa criar essa relação comercial, seja com banco, seja com empresa privada. Então, às vezes demora até uns 90 dias, se não for mais, e às vezes tem alguma documentação que está pendente, que pode demorar mais ainda. Então, como nós sabemos, o plantio, né, seja de qual cultura for, mas especialmente soja, milho e sorgo, ela tem um time para aquilo, né? Não é qualquer hora do dia ou dia do ano que o recurso vai chegar e eu vou plantar a qualquer momento, né? Então, cada região tem o seu tempo certo e o produtor precisa desse recurso, né, para poder ter o subsídio para os insumos, para a mão de obra e plantar no momento certo. Sem falar que também que a gente vai pegar um período em que vai estar todo mundo correndo atrás também. Então isso também sobrecarrega, né, os bancos, sobrecarrega também toda a cadeia que está envolvida. Então, quanto mais rápido o produto organizar, agir, né? melhor. E fora que a gente tem um monte de propostas que já estão represadas do Plano Safra anterior, que você vai assistir esse podcast, o Plano Safra que estava em vigor já encerrou em 30 de junho. Então,
as propostas que estavam represadas e aquele recurso que foi liberado não deu, porque a gente sabe, a gente veio de um plano safra que o recurso não deu. Não deu para quem quis. Não deu para quem quis, foi preciso liberar 200 milhões depois, esses 200 milhões acabou num piscar de olhos. Então, quem já estava com propostas nos bancos, já estava organizado com tudo que ele precisava ali, dito para o banco, ó gerente, ó instituição financeira, eu preciso de tanto para custear isso, aquilo. Ele já está com a proposta montada lá, essa pessoa ela vai ter uma certa prioridade, não é? Isso, com toda certeza, né? Quando já tem todo esse histórico, como eu disse, né? Essa relação com o banco, principalmente de adimplência, né? Ele já consegue ter um resultado mais rápido, uma condição melhor, né? E um processo burocrático menos moroso. Certo. Às vezes o produtor, no dia a dia dele, ele vai precisar fazer muitas contas para poder chegar nessa proposta. Igual o Pedro, ele está querendo pegar um Pronamp, por exemplo. Ele precisa saber para que ele quer, para onde ele quer. Então, como que o produtor ele pode se enquadrar para receber esse crédito rural, partindo do pressuposto que ele precisa estudar a produção dele ali e montar uma proposta? Como montar isso? Ótima pergunta. Além da consultoria jurídica que eu disse que é importante, é fundamental também o produtor sempre ter uma assistência técnica de um agrônomo da confiança dele, tá? Não necessariamente aquele agrônomo da empresa. Por que eu digo isso? Se porventura o produtor tiver algum problema com aquele produto que ele comprou da empresa, o agrônomo vai fazer um relatório técnico desfavorável à empresa. Então ele tem que ter um agrônomo que seja leal, fiel a ele, né? Neutro e esteja ali fazendo o relatório de acordo com a realidade dos fatos. Isso é o primeiro ponto. Segundo, é essencial uma consultoria de um analista de mercado do agronegócio, por exemplo, tá? Seja aquele que é um analista que faz em relação a investimentos, seja em relação ao mercado do agro. Por que isso? Nós sabemos que a cada ano que passa, as incertezas aumentam, né? Isso sempre foi a realidade do agronegócio. Então, às vezes a soja está lá em cima, outro ano está lá embaixo, seja a pecuária, seja o que for, tem fatores externos que influenciam muito no custo da produção, como guerra, como foi pandemia e tudo mais. Então, assim, um consultor de negócios, de investimentos, tá? Não necessariamente uma corretora, mas que possa ser também, mas um especialista em consultoria de negócios do agronegócio, tá? Então, o que acontece? Ele vai estar acompanhando o produtor. Olha, você esse ano, você está com tantas sacas de soja, tantas cabeças de gado, tem tanto de capital. Então, para prever qualquer situação que possa acontecer, pega esse dinheiro, investe nisso. Às vezes tem uma cultura hoje que está dando mais dinheiro. Tem muita gente que está investindo em grama esmeralda, né? Pelo menos nesse período que a soja caiu muito, né? Então, além dessa consultoria que eu disse do advogado para ver a questão da segurança jurídica, mas a assistência técnica de um agrônomo em relação ao plantio, né? Para diminuir o risco de uma queda de produção, para acompanhar a lavoura e fazer os laudos se caso for necessário, e também para que ele possa saber administrar quando ele colhe bem, como ele colheu nos últimos anos, que a soja estava lá em cima, né? E aí nos anos, quando a soja cai muito, e às vezes o insumo aumenta, ele tem que ter uma poupança, vamos dizer assim. Essa poupança pode ser em produção, essa poupança pode ser em outros investimentos, né? E isso vale para qualquer segmento que seja. Entendeu? E na hora de pegar o crédito, isso vale muito, né? Saber a gordurinha, eu chamo de gordurinha, a gordurinha que eu preciso, seja para custeio, para comercializar e para investir, né? Exatamente, para não ficar 100% dependendo só de banco ou de empresa privada, né? Que o banco seja um complemento, né? É lógico que tem muitos produtores que têm caixa que preferem também trabalhar com o dinheiro do banco, quando o juro está menor, né? Porque com o dinheiro privado dele, às vezes ele faz outro... Não tira do giro. Não tira do giro. É por isso que é um somatório de fatores, né? Porque o investimento numa lavoura é muito alto, entendeu? Então, o que eu costumo dizer para o produtor, às vezes, é o seguinte, ele às vezes fala, o contrato está caro para você fazer. Caro, é os milhões que você está investindo lá. Até para quem vai arrendar a terra, tem que olhar a certidão da matrícula para ver se aquela área que ele vai investir, se ela está livre de ônus. Porque se tiver embargada pelo IBAMA, por exemplo, o banco não libera o crédito depois. E o cara foi lá, fez todo o investimento. Exatamente. Às vezes está numa situação que já está indo para leilão, já tem uma situação lá que tem posse de outras pessoas. São várias situações jurídicas, né, que seja não só para o comprador de uma propriedade rural, mas para o arrendatário que também investe muito na lavoura
do arrendador, ele tem que ter essa segurança que aquela área que ele está investindo não vai causar maiores problemas para ele futuramente. Entendeu? E a gente viu muito também nesse último ano aí, né, Luiz? O movimento que foi o seguinte: a soja explodiu de preço, foi para 180. E aí o que acontece? Quando tá tudo subindo, tá todo mundo infeliz, né? Aí todo mundo foi lá e comprou máquina para pagar em soja, comprou muita coisa para pagar em soja, com a soja 180. E agora a gente tá vendo a soja a 120, 130. Já foi Realmente. 112, Como é que essa 110. conta E a conta tá lá, né? O empréstimo Aí tá lascou, lá, né? Embarcado na máquina. E precisa pagar, né? Chega todo mês. O boleto, ele não fala assim, a soja não foi Exatamente. boa, Olha, apesar de não ser a minha área, né? Não sou consultor financeiro, nem da parte comercial, mas a gente aprende muito também, né? Tá no meio lá, né? No meio, né? Com profissionais que são da área, produtores que se endividaram por essa razão, que eu costumo dizer o seguinte, gente, se o preço tá bom, trava, fecha naquele valor ali. Tem muito produtor também que teve problema, porque é muito ganancioso e ficou aguardando de 160 para 180. Quando estava 180, achou que ia para 200. Aí depois acontece um fator que cai demais. Se ele vender a soja toda dele hoje, ele não paga a conta dos insumos que ele comprou. Isso está tendo muito. Ele pagou caro, né? No insumo. Exatamente. Então, assim, eu sou muito transparente com os meus clientes produtores rurais, né? Eu represento eles hoje, tenho muita gratidão, muito respeito às empresas que eu trabalhei. Hoje eu visto a camisa xadrez do produtor e com o cliente você tem que mostrar pelo seguinte, olha, você não tem só direitos, você tem obrigações também. Né? Você tem que mostrar os riscos, é assim que você fideliza o cliente, mostrando para ele a realidade, os riscos, né? E não falando só o que ele gostaria de ouvir para induzir a ele a fazer um contrato com o escritório, entendeu? Então, eu já tive os dois lados da moeda. O lado da empresa... Hoje você está na região de Palmeiras, né? De Palmeiras de Goiás, exatamente. Região No centro da top. cidade ali, Então, assim, tem muitos produtores ali na região, né? A estrutura de armazenagem de Palmeiras é muito grande hoje, a Comigo está lá, a Cereal, outras empresas. Então, a gente analisa assim, uns 20, 25 municípios que plantam ao redor de Goiânia, aqui no raio de 150 quilômetros, 180. Dali vai até Rio Verde. Pois é. Porque assim, Rio Verde, claro, o Sudoeste já tem toda uma estrutura, né? Localizada, mas esses interiores próximos de Goiânia está tendo muita produção rural de soja e milho, não com a mesma extensão do Sudoeste, é claro, né? Mas a gente pega aqui uns 20, 25 municípios que plantam, deposita tudo a soja e o milho lá nos armazéns ali de Palmeiras, né? Então, a rotatividade ali é muito grande. E geralmente esses clientes que você falou, né, provavelmente são clientes Pronaf, Pronamp, médio, pequeno ali. Tem então, FCO também, né? E tem também isso. Então, são clientes que você vai lidar com essa construção de contrato do Plano Safra, né? Exatamente. Essa, assim, é a maioria, né, dos produtores, vamos dizer assim, a classificação médio produtor, porque embora não tenha a mesma extensão do Sudoeste, mas tem grandes produtores ali também, né? Então, assim, nós temos, claro que sempre atender o produtor com o perfil e necessidade de cada um, né? E claro, sempre tá buscando a melhor solução possível. E se eu sou produtor rural, por exemplo, eu tô interessado nesse Plano Safra aí, já tô juntando a documentação. Mas como que às vezes eu não tenho tantas habilidades para juntar essas referências comerciais. Como é que eu faço para juntar essas referências que eu tenho para que o banco me enxergue melhor? Ótimo. Se você já é uma produtora que, embora você não tenha ali, às vezes, as referências, os contatos que você precisa, mas se você já planta um determinado tempo, é importante você ter as notas fiscais dos pedidos, dos produtos que você comprou das outras empresas, né? Os comprovantes de entrega de soja e milho naqueles armazéns, os contratos de compra e venda de insumos que você fez com essas trades. E aí você junta essa documentação, né? Manda lá para o banco, olha, aqui a relação dos pedidos que eu já comprei das empresas, os comprovantes de pagamento que eu paguei na época do vencimento, né? Então, mesmo que às vezes falte, às vezes, pessoas para fazer indicações, mas se você tiver todos esses documentos, que inclusive é mais importante ainda aos olhos do banco, né? Você demonstrar essa relação comercial com outras empresas do agro, isso é fundamental e pesa bastante. Que inclusive os bancos de hoje, as instituições financeiras, não sei dizer se todas, mas algumas que eu já fiz intermediação com produtores, estão pedindo isso, né? Para que o produtor demonstre ali, olha, eu sou produtor há tanto tempo, compro o adubo da empresa X há 10 anos, então isso para o banco é maravilhoso,
é excelente. E depois que o produtor já fez essa análise com o agrônomo, com o consultor de mercado e com um advogado, por exemplo, ou mesmo se ele não tem acesso a isso, mas tem um relacionamento no banco, já é o momento dele estar em contato com o gerente dele, né? Com toda certeza, né? Até mesmo para ver a questão do custo, né? Porque, assim, o que eu tenho observado, isso com reuniões com o gerente geral de algumas agências, né? Quando a gente acompanha essas negociações, existe uma variação de custo pelo perfil do produtor, tá? Normalmente, assim, tem um parâmetro, mas, por exemplo, se um produtor de risco, que é classificado no rating C, D, ele não vai ter a mesma condição do cliente rating A. O cliente rating A ele tem vantagem em tudo. Que é o Custo, cliente com mais poder aquisitivo. Mais poder aquisitivo, maior capacidade de produção, com garantias boas, relacionamento profissional, histórico no banco. Então, eu já observei muito assim que sai lá um plano, tem um parâmetro de custo, mas o produtor rating A, normalmente ele costuma ter uma condição melhor do que outro cliente que é de mais risco. Tá? Isso aí é fato, eu já acompanhei bastante. É todo mercado, né? Todo mundo quer exatamente. atender quem melhor paga, quem melhor valoriza. Né? É claro que tem algumas particularidades de empresas privadas, né, com programas do governo. Né? Claro. A empresa privada ela tem mais autonomia de decidir se para você eu vou fazer a 12% ao ano e o outro a 8%. Né? No programa do governo tem que ser assim, mais igualitário, né? Mas na hora de aprovar, analisa tudo isso, entendeu? Tem toda essa diferença de critério, caso a caso. Às vezes tem situações que o banco... Eu estou falando de banco de modo geral, não necessariamente só público, mas privado, tá? Mas assim, por exemplo, tem situações até na garantia que o banco fala assim, ele decide que para você, eu só vou pedir a garantia da produção. Para o outro cliente eu já peço a produção, o penhor dos grãos, né? Ou gado, e mais o imóvel rural como garantia de hipoteca. Outros já é só com alienação fiduciária. Inclusive, muito importante o produtor saber a importância da diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Muitas vezes ele dá uma garantia de uma fazenda sem ler, aí é onde falta a assessoria do advogado, para que ele entenda que uma garantia de hipoteca, para que o banco possa chegar até o momento da praça, né? Executar e tudo mais. Praça porque é bens imóveis, leilão é bens imóveis. Aí o termo popular as pessoas falam leilão, de um modo geral. O que ocorre? Na hipoteca tem que ter uma ação judicial para executar, o produtor tem a oportunidade de apresentar a defesa, aí depois tem a penhora, vai ter avaliação, para depois chegar no momento de fato, de consumar o... Exatamente, de ir para o leilão, né, entre aspas, né, que é prazo quando se refere a imóvel. Então, o que acontece? Ele tem um fôlego até lá, para poder produzir de novo, para poder pegar emprestado, para poder negociar, fazer um acordo. A alienação fiduciária ela é muito mais severa. O trâmite processual burocrático, você demonstrando lá a inadimplência, notifique e tal, em curto prazo a terra já vai transferida para o credor. Não tem todo esse trâmite processual, exatamente igual à hipoteca, entendeu? Então, quando eu represento o produtor numa negociação dessa, eu me esforço o máximo, não só para trazer, claro, a melhor condição comercial, mas o que vai ser menos oneroso para ele, menos arriscado. Porque por mais que o produtor seja honesto, mas tem fatores alheios que podem interferir na produção, né? Faltou chuva, seca, o produto de má qualidade, uma praga, uma doença, aí ele não produz, não tem a condição de pagar ali o credor, e aí? Entendeu? Então, tudo isso é muito importante o produtor se precaver, não só preocupar com o custo, tá? Que é lógico que é fundamental, mas ele tem que olhar o cenário como um todo. E dentro desse processo que você disse aí, que tem um fôlego, tem uma diferença, é toda essa consultoria jurídica que o produtor pode receber de um advogado especializado. Mas o que o produtor que vai contratar o Plano Safra depois que for liberado aí, o que ele tem que observar no contrato que é imprescindível de crédito rural, que ele não pode deixar desapercebido? Porque às vezes umas entrelinhas, né, o implicitamente, o asterisco pode prejudicar, né? Exatamente, concordo plenamente. Veja bem, os contratos, muito embora sejam
padronizados, né? Porque mesmo que haja discordância do produtor, dificilmente uma instituição financeira muda aquela cláusula. Ou seja, pega quem quer do jeito que está. A realidade é essa para a instituição financeira. Empresa privada já é diferente, tá? Então, mas mesmo assim tem que ser observado o quê? Primeiro, conferir os dados pessoais, né? Não dá muita importância, mas um CPF que está lá errado, você faz toda a diferença depois que tiver que executar. Dados pessoais, conferir, como eu disse anteriormente, as condições comerciais que o gerente da conta lá, o responsável do comercial passou para o produtor, se no contrato está exatamente de acordo com o que foi passado anteriormente, tá? Se atentar ao prazo do pagamento, ao prazo de validade do contrato, se o contrato é unilateral ou bilateral, ou seja, se ele estabelece só cláusula ali favorecendo o credor, a instituição, né? Mas e a contrapartida do produtor, né? E se a instituição não cumprir com isso e com aquilo, qual que é a multa que vai ser aplicada também para outra parte, né? Então, são esses requisitos básicos, a questão da garantia também, né? Que é fundamental ele conferir se é só penhor, se colocar hipoteca também ou não. Já teve caso de produtor que assinou uma CPF sem ler, de má fé empresa, colocou lá hipoteca, e ele tinha negociado só o grão, e na hora que eu fui ver depois, minha terra está em garantia, eu não acredito, não foi isso que eu combinei. Mas ele assinou e não conferiu. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que ler, mesmo que o padrão é padronizado, mas ele tem que saber o que ele está lendo, o que ele está fazendo, o negócio que ele está fazendo, o risco que ele está correndo, né? E depois ele assina. No pior das hipóteses, o contrato é padronizado, mas ele pelo menos tem a segurança que não, pelo menos está de acordo com o que eu combinei. Seja a garantia, seja o custo, seja o valor, o prazo para o pagamento e tudo mais. A gente já até citou aqui, né, Pedro, que e se a minha safra não for satisfatória? E se eu perder por conta do clima? São inúmeras variáveis no agronegócio, uma indústria a céu aberto. E se isso acontecer? Eu estou com crédito rural contratado, depois de tudo isso que a gente já falou aqui. O que eu faço? Semente no chão. O que eu faço depois que deu ruim? Ótimo. É o seguinte, no manual do produtor rural, de crédito rural, né, existem algumas normas que dão direito ao produtor fazer um pedido de renegociação extrajudicial, tá? Um processo administrativo junto àquela instituição, no entanto, demonstrando, né, comprovando tudo que ele está alegando em relação às causas que frustraram a safra dele. Tá? Então, assim, fazendo um pedido muito bem fundamentado, com as devidas provas, justificativas, tá? Inclusive, tem algumas normas que obrigam os bancos a prorrogar a dívida sem juros. Muito produtor não sabe disso. Agora, é só fazer isso e pronto? Não, a gente sabe que não vai ser fácil, tá? Então, tem que ser um pedido muito bem fundamentado, muito bem comprovado, tá? Para que o produtor tenha o direito de poder prorrogar a dívida dele sem acréscimo de juros, tá? Mas a gente sabe que nem tudo que está na legislação é cumprido rigorosamente, né? Então a gente sabe que tem questões políticas por trás e tudo mais, então, mas o produtor tem que saber do direito e se ele não lutar, ele não vai almejar. E mesmo que não seja por esses meios, as empresas, os bancos, eles também têm uma compreensão de que se não flexibilizar a renegociação e mesmo assim não liberar um crédito a mais, a única forma que o produtor tem de pagar é se ele plantar. Se ela cortar, se fosse radical, olha, não pagou, corto, crédito de empresa privada, pública, seja o que for. De que forma que ele vai conseguir pagar a dívida? Nunca. Então, eu já acompanhei muitas renegociações, seja quando representava empresa ou produtores, que a empresa olha como um todo. É como eu falei, olha, ele não colheu. O agrônomo da empresa está lá vasculhando, fazendo a vistoria da lavoura. Olha que realmente, aí vai falar para a empresa, não colheu, deu seca. E normalmente quando acontece com vários daquela região. Então, nessa situação, a empresa ela se torna mais flexível. E aí tem que ter o seguro agrícola também. O seguro, muito bem lembrado, é fundamental, principalmente em regiões que são de maiores riscos climáticos, ou seja, é aquela região que esse ano o produtor fica em dúvida, nossa, será que vai chover ou não vai? Né? Como foi o ano passado. Agora, a nossa região aqui próxima, ela já tem um histórico de chuva muito bom. Às vezes até chove demais, né? Agora tem outras regiões, o sul do país, algumas do Mato Grosso, enfim, Tocantins já teve problema também.
é que deu uma seca muito forte, né, muito grande. Então, depende muito da região, né, para saber se o seguro vai ser mais do que indispensável ou não. É sempre bom, só que custa caro, né? Então, o produtor ele acaba arriscando um pouco mais sem fazer o seguro, apesar que tem alguns bancos que fazem o seguro obrigatório, né? Mas isso depende muito de cada região para o produtor fazer o seguro ou não. Minha recomendação é que sempre faça. Né? Mas se for correr o risco, mas que seja como região que tem um histórico muito bom de colheita, de chuva, de sol, para ele ter o risco menor. Melhor coisa é dormir tranquilo, né? É dormir tranquilo, é que nem o negócio do carro, né? Exatamente. O carro tá estacionado na rua. Bateu, roubou, leva embora, é seu. Porque ainda Vai mais com nesses Deus. anos aí, a gente sabe que o El Niño não tem tanta interferência no centro-oeste, mas mesmo assim, né, o produtor pode correr um risco aí. E falando de seguro agrícola, é uma grande preocupação desse plano safra. Estava pesquisando sobre isso, fiz várias matérias no portal Agro 2, que é uma grande preocupação que no lançamento não foi dito nada sobre seguro rural. A gente também nunca trouxe ninguém de seguro agrícola aqui, né? Podemos trazer, é uma boa. De seguro rural, porque o produtor, por exemplo, ele pode pegar o crédito para custear, comercializar e investir. Mas e aí? O seguro agrícola? Ele precisa ter, né? E o governo ainda não estabeleceu uma regra sobre isso. Nós estamos aguardando mais informações. Mas, enfim, o produtor, como você frisou, precisa de um plano A e de um plano B. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também indicou isso. Porque, no final, a taxa para o Pronaf e para o Pronamp é essa. Pronamp, em média, 12%. Pronaf, 4%, 5% ou 3%, dependendo do enquadramento aí, se você é mulher, jovem, quilombola, enfim. Mas dentre esses, no final do contrato tem uma taxinha a mais, uma taxinha a menos. E o produtor precisa ter um plano B privado para ele entender se aquilo tá melhor ou tá pior, né? Porque se do governo tiver pior, eu preciso ter uma opção, não é? Exatamente. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria também de abordar um tema de extrema importância. Nós podemos ter outra oportunidade de falar mais um tema específico que abrange muitas situações, mas o que acontece? O produtor tem que ter muito cuidado com as negociações que faz com algumas empresas privadas quando elas vão entregar os produtos, tá? Por que eu digo isso? Nós sabemos que às vezes acontece muito problema de logística e falta de insumos, o adubo chegar com atraso na lavoura do produtor, chega uma semente de má qualidade, o defensivo não foi eficiente. Então, quando isso acontece, o produtor, junto com o assistente técnico, que por isso que eu falo muito da importância do assistente também, a partir do momento que isso acontece, ele já tem que começar a produzir provas para comprovar que o adubo não chegou, seja com testemunha ou a própria data de entrega quando é recebido. Ele tem que exigir do fornecedor que coloque a data que ele vai entregar aquele produto, porque muitos contratos de fornecedor não colocam lá o prazo que eles vão entregar, eles querem saber o prazo que vai pagar. Mas por quê? Porque ele sabe que tem um risco de matéria-prima que vem do exterior de acontecer esse atraso, mas ele tem que provar tudo isso. Se deu má qualidade, leva a semente no laboratório específico para que ele possa comprovar a má qualidade do produto. Tudo isso, uma vez feito, e a empresa não substituindo o produto e etc e tal, ele já tem elementos ali que ele pode notificar a empresa informando o fato para tentar um acordo, se caso ele tiver queda de produção, e se não tiver acordo, ele já tem as provas suficientes para ele poder ter chance de indenização. E o que acontece muito, infelizmente, de dar pena, o produtor não toma esse cuidado, atrasou o adubo, ele não produziu prova nenhuma, semente foi lá de qualquer jeito, ele só reclamou, mas ele não fez um exame, um laudo, né, daquela semente, uma assistência técnica do defensivo, dos produtos e etc. E aí depois vem a queda de produção. Se ele não tiver essas provas, ele não vai ter chance de êxito na indenização. E aí ele vai acabar se tornando devedor do fornecedor, sendo que na realidade ele que tinha que estar sendo indenizado. Olha aí. Tá vendo? Detalhes. Isso acontece muito. E isso é observação de contrato, né? Seja para empresa privada ou empresa pública, né? Exatamente. O próprio Código Civil, né, ele já dá o direito de reparação de danos, né, materiais, morais e lucros cessantes. Só que eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter o direito se você não tiver como provar o direito que você tem. E lavoura você tem que produzir a prova na hora certa. Porque depois passa uma safra depois, planta em cima com outro produto de outro fornecedor, como é que você vai produzir aquelas provas? Como é que você vai mostrar para o juiz? Porque no processo, o produtor tem que entender o seguinte,
Ele tem que convencer, não é o advogado propriamente dito, tem que convencer um juiz de direito, né? Então não adianta contar história, ele tem que provar que o adubo não chegou na data correta, que atrasou tantos dias, que aquele produto estava de má qualidade. Perdeu tudo. Então, a janela do plantio. Exatamente. Como eu já acompanhei produtor nessas situações, o que é importante? Levar um cinegrafista profissional, solicitar uma ata notarial do cartório competente daquela fazenda, que o escrivão vai lá e ele faz uma ata informando, estive na lavoura, matrícula tal, constatei a queda de produção do milho ou da soja, papapá, entendeu? E aí, além disso, testemunha, drone para fazer a filmagem de cima. Então, assim, tem todo um aparato, né? Uma estrutura que é importante produzir no momento certo para ele ter chance de fazer um acordo com a empresa ou ter chance na ação judicial. Muito bacana, tem que observar contrato. Não, e outra coisa, né? O brasileiro, de maneira geral, né, Luiz? Ele tem mania assim de dar um problema. Ele, não, larga isso pra lá, não resolveu isso não. Só que quando é o contrário, a empresa não perdoa, não. Então, assim, meu amigo, você foi lesado, teve problema, também não alisa não, porque quando é o contrário, exatamente, a gente vê muito esse, no caso aí, por exemplo, de companhia aérea, né? Não tem nada a ver, né, o assunto aqui, mas, enfim, qualquer problema que dá, moço, tem que processar, tem que... Na hora. A justiça tá aí, tem que usar. Exatamente. E quando é uma empresa séria, ela já tem outra postura. Eu falo que eu já fui de dentro. O agrônomo da empresa, uma vez indo lá, o assistente técnico da empresa, constatando aquele problema, ele já dá opção para o produtor. Você quer outro produto, de qual marca você quer o dinheiro para comprar o que você quiser. E documenta isso, no termo de troca, porque a empresa se resguarda. Olha, deu problema, eu fui lá e troquei. Agora, aquela empresa, às vezes que está mal assessorada juridicamente, ou que não está nem para o produtor, né? E quer explorar e deixa ele se virar, por causa de um produto que ela deixou de substituir na hora certa, aí tem uma queda de produção de milhões que custa muito mais caro para ela depois. Boa. Nossa. Entendeu? Fato. E dentro desse plano safra, já partindo para o final, infelizmente, a última pergunta, quais as garantias, assim, que são mais exigidas, né, pelas instituições financeiras nesse âmbito de crédito rural? Ok, são garantias pessoais e garantias reais, né? As garantias pessoais, o avalista, o fiador, né? Dependendo do perfil do cliente, como eu disse, às vezes exige o penhor dos grãos, mais a hipoteca ou alienação. Dependendo do valor do financiamento, tem algumas empresas ou instituições que estabelecem, olha, até tantos milhões está sendo exigido só o penhor, mais o avalista, mais uma nota promissória e tal, né? E dependendo do perfil, ela pede, às vezes, todo tipo de garantia possível. Avalista, fiador, o penhor, hipoteca ou alienação fiduciária, tá? Normalmente, são essas as garantias mais utilizadas. E o produtor precisa correr contra o tempo agora e procurar os seus consultores, né? Seja jurídicos, agronômicos, exatamente, os comerciais. Isso. É isso aí. Show de bola. E para quem quer procurar o serviço do Luiz Cláudio, como é que faz? lá na região de Palmeiras, Goiás, quero fazer o plano safra, como é que eu faço para me enquadrar aí no crédito rural? Como é que faz para te achar? Tá, ok. Tem o meu Instagram, né, que pode estar entrando em contato comigo, tem um e-mail, tem o telefone. Pode falar seu telefone aí enquanto eu acho o seu arroba aqui. Sim, claro. É o 62, tá? 98246-6522. O Instagram é @Luiz com S, Cláudio, tudo junto, Luiz Cláudio, _ Luiz ADV. Com Z? Luiz com S. Luiz com S. Tem o profissional. E tem um profissional, lc.carvalho, _advocacia. Escritório que fica em Palmeiras de Goiás e atende produtores rurais da região ali e adjacentes. Na beira do Capivari. Pior, né? Já andei lá na região, é verdade. Capivari. Capivari, é isso aí. Região boa. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí nessa representação dos produtores e empresários rurais. Valeu, muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Pedro. Foi uma grande honra, grande satisfação, tá? Espero poder ter colaborado de alguma forma. Demais. E estarei à disposição, tá? No que vocês precisarem. Muito obrigado pelo convite. Valeu demais. E você que tem dúvida, rebobina a fita, como eu gosto de dizer, e assiste de novo. Plano Safra, nós falamos aqui de como você se enquadrar em todas as exigências, ou palavra difícil,
dos bancos, das instituições financeiras, e também tem um plano B ali para a empresa privada, se caso você não for aprovado no crédito rural subsidiado pelo governo, né, Pedro? Ou caso você queira meter o ferro no banco também, você fala com o Luiz aí, ó, que o Luiz ele veste a camisa do produtor rural. É isso aí. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação. E se quer saber mais sobre esse assunto, Plano Safra, a gente falou muito no portal Agro2, agro2.com.br, também nas nossas redes sociais, @portalagro2 em todas as redes sociais. E também tem muito assunto sobre crédito rural, sucessão familiar, enfim, mais de 200 episódios para você maratonar aí no YouTube, onde você está nos assistindo, ou se você está nos ouvindo pelo Spotify também, você pode maratonar, seja de onde você estiver. E deixa o seu joinha, o seu like aí, compartilha com o mundo, porque isso precisa ser compartilhado, né, Pedro? Não é mais um assunto desse. Isso aí, você que tá aí carregando soja de Campo Grande para Dourados, né, numa carreta 2 eixos aí, escutando podcast, o que mais, né? Vixe, vamos lá, sorriso para... Como é que chama, gente? Cidade do lado Sinop. Isso! Se você tá aí também em Goiás, toda a banda aí, Pilotando a Sudoeste colheitadeira. Goiano, pilotando, assiste nós aí, ouve Ou então nós. no Massey Ferguson 265. Não assiste não, pelo amor de Deus, ouve, Ouve. tá? Pra você não bater em lugar nenhum. Você que tá no 265 Pra você aí, continuar na linha. Se bem passando que... rolo faca ali no Mineiros, Montevidéu. Muito obrigada pela sua participação. Segue a gente lá também, Janaína Honorato no Instagram e o Por Pedro Maia e o nosso, qualquer. nosso, @portalagro2. É isso, muito Tamo obrigada, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Até o mais. próximo episódio. Tchau, tchau.